O Grupo Justiça e Transição tem um trabalho específico muito forte na questão da guerrilha do Araguaia. Eles têm acompanhado, inclusive, uma ação que corre perante a primeira vara federal da seção judiciária do Distrito Federal em Brasília, em que essa vara é quem está dando cumprimento a essa sentença do caso Gomes Lund, decidido pela Corte Interamericana de Justiça, que determinou a obrigação de fazer a União para que proceda às buscas no sentido de identificar aonde estão as ossadas, os restos dos chamados desaparecidos, né? E, obviamente, de responsabilizar as pessoas em que você já tem uma prova concreta da participação delas. Daí porque várias denúncias já foram feitas, pelo menos 8 denúncias só em relação à questão do Araguaia. Além disso, há outras situações notórias. Há torturadores, que alguns deles assim já se reconhecem como tal, já confessaram a sua participação, né, e o modo de operar da ditadura, né, e que estão sendo chamados a depor, tanto pela Comissão Nacional da Verdade, como pelo Ministério Público, e alguns deles estão sendo denunciados. Onde você tem uma prova concreta da materialidade e da autoria, esses colegas estão fazendo isso. Não importa se é na guerrilha do Araguaia, se é no Rio Centro, né, se é, enfim, em relação ao que ocorreu na Casa da Morte em Petrópolis. É importante que isso seja realmente esclarecido. O caso do Rio Centro, em especial, merece atenção, porque quem viveu aquela época, como eu, já sabia desde o início da fraude montada para esconder os fatos, como eles de fato ocorreram. E durante muito tempo a Justiça Militar, infelizmente a Auditoria Militar também, né, fizeram um trabalho, né, de se omitir em relação a provas explícitas, né, de um atentado terrorista praticado por grupos de extrema-direita, mais incrustado dentro da estrutura repressiva do Estado, né, e que, se tivesse sucesso, poderia provocar a morte de milhares de pessoas e certamente seria o maior atentado terrorista no Brasil. Então, assim, o fracasso do atentado do Rio Centro foi, na verdade, uma grande vitória da democracia e ajudou a consolidar o processo democrático. Mas o que ocorreu ali foi de uma gravidade extrema, que não podíamos, à luz de novas evidências, de novas provas, tendo descoberto personagens que participaram efetivamente da montagem, não só da preparação do atentado, mas da montagem da farsa, né, do inquérito policial militar. Não havia outra atitude aos colegas, né, aos meus colegas do Ministério Público, que não denunciar todas as pessoas que ainda estavam vivas, né, e que participaram dessa malsinada tentativa de retroceder no processo de abertura gradual que se levava a cabo na época pelo presidente Figueiredo.